você é sensível sobre isso, talvez esse vídeo não seja pra você. Quebra a tua inocência, o teu jeito de ver a vida muda. Eu não tive nenhum tipo de carinho ou afeto enquanto eu crescia. Eu não lembro de crescer com a minha mãe falando que me amava. Na verdade, eu não lembro de ouvir a minha mãe falando que me amava. Eu falei, mãe, a senhora tem que parar de acreditar no que os outros falam e acreditar mais no seu filho. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema quase proibido pela sociedade. Algo que muita gente sente, mas poucos têm coragem de admitir. Porque a verdade é, nem toda mãe é amorosa, nem toda mãe é cuidadosa, ou até mesmo protetora. Algumas podem ser frias mesmo, manipuladoras e até destrutivas emocionalmente. E hoje, você vai descobrir a verdade dolorosa sobre mães narcisistas e o mais importante, como sobreviver a isso sem carregar a culpa. Geralmente os pais são protetores, sim, a imensa maioria. São pais que amam seus filhos, mães que amam seus filhos e fazem qualquer coisa por eles. E nós temos que honrar pai e mãe, sim. Mas e quando uma pessoa não teve uma infância segura, com amor? Como é que fica? Eu sou filha de uma mãe narcisista e eu não sinto falta da minha mãe. Eu sinto falta de ter tido uma mãe. Pra mim é como se a minha mãe estivesse morta em vida. Quando você nasceu, a sua mãe já era narcisista, não é? Então, ela sempre manipulou as pessoas. A mãe narcisista, ela tem um transtorno de personalidade, né? Ela não acha que ela é narcisista, ela acha que ela está sempre certa e todo mundo está errado, né? Ela manipula, ela mente, ela se vitimiza, ela faz futrica, ela elege um filho de ouro, ela elege um filho que é o bode expiatório, um ou mais, né? Então, realmente os estragos são enormes, enormes. Então, para aquela pessoa mais grandiosa, ela pode, sei lá, ela pode competir com a filha. Se chega um namorado, ela pode dar em cima do namorado, usar as mesmas roupas que a filha, sabe? Se ela é um perfil mais vulnerável, ela pode... você vai sair hoje? Mamãe tá com dor de cabeça. Chamar atenção. Isso, sabe? Então, aquela pessoa que está lá para te proteger, quando ela não cumpre esse papel, realmente dá um nó na cabeça do filho. Se a gente pensar, né, por exemplo, um filho de mãe, pai narcisista, ele desde pequeno, ele é órfão, né? Começa assim, né? Órfão ele é de pais vivos. Eu já vi. E desde muito cedo ele convive, por exemplo, com tratamento de silêncio. Só pra vocês não ficarem perdidos, aqui ela falou sobre o tratamento de silêncio, que é quando uma mãe narcisista te ignora completamente como forma de punição. Ela para de falar por você, ela finge que você não existe e te faz sentir como se tivesse feito algo horrível, mesmo que você não tenha feito nada. É uma forma de controle emocional muito sutil, mas extremamente dolorosa. Então, essa pessoa, ela quer ser amada no futuro, ela quer ter um relacionamento saudável, mas se ela vem de um lugar onde o pai e a mãe faz tratamento de silêncio, desvalorização, isola também, porque o isolamento também acontece. Muitas vezes não deixa ter amigos, tudo isso igual que acontece. Como uma filha de mãe narcisista, eu não consigo me sentir o suficiente sobre as coisas. Até as coisas em que eu sei que eu sou um pouquinho acima da média, do medíocre, eu não consigo ficar feliz por mim mesma, por ser boa em algo. Eu não consigo dizer eu sou boa em algo. Elas não respeitam limites e privacidade. Ela mexe nas coisas dos filhos sem o consentimento. Elas dão coisas para os outros, de roupa, de pertences pessoais, coisas que os filhos gostam. Ela se desfaz. Ela pega de volta dizendo que aquilo não é do filho. Ela fala coisas pessoais para as pessoas. Isso é pura verdade. Eu mesmo sou filho de uma mãe narcisista e por experiência própria pra falar sobre isso, porque eu já passei por isso. Eu já vi minha mãe por telefone mentindo pra mim, falando mal de mim. No meu caso, por exemplo, né, eu ia sair, né, pra algum lugar com meus amigos. A minha namorada, ela já sabia, tava tudo certinho. E ela simplesmente falou, né, na ligação, falou o seguinte: João saiu aqui e pediu pra mim não avisar a namorada. Agora imagine, me tirar como se fosse um cara cafajeste, né, pra amiga dela. Agora pra quê? Realmente, uma mãe narcisista é muito capaz de fazer isso. Falo isso por experiência própria. E se você tenta ser independente, ou se você insiste em alguma coisa, existe a punição, né? Qualquer tentativa de autonomia é punida. Ela gosta de penetrar nos teus sentimentos mais negativos e ruins e dolorosos para usá-los contra você. E tudo isso é feito sem o menor constrangimento. Eu sei que pra mãe o filho nunca cresce, mas, gente, era no nível assim estratosférico da ignorância, entendeu? Eu ia pra uma festa, quando eu vou pras boates, eu não gasto menos de 50 reais. Na cabeça dela eu estava torrando meu dinheiro todo com meus amigos.
entendeu? Aí dou uma coisa cara, tipo, gente, 10 mil é muita coisa. Foi a geladeira que deu a ela. 10 mil é muita coisa. E ela que escolheu a geladeira. Então, a reação de manhã foi: ah, tá bom, uma geladeira. Se a sua posição é me ouvir contar histórias tristes, então continue na sua posição. Se a sua posição é brilhar, mas não muito, então continue na sua posição. Eu tenho um lugar para você na minha cabeça, você sendo o meu filho que age desse jeito, você me dá o suprimento que eu preciso e fique lá. E todo o resto eu vou arranjar um jeito de te invalidar, de usar agressão direta ou indireta pra você ir apagando esse resto. Nesse dia eu fui conversar com ela tinha esse mesmo pensamento de que ela tava certa, que ela tem sempre estar certa e todo mundo está errado, só ela tá certa. E infelizmente ela tem os filhos preferidos dela, que é essa filha dela, né, e o outro filho dela. E de fato, a mãe narcisista tem seus favoritos, mas quem fugir mais da dinâmica dela vai ser o mais punido. Ela elege um ou mais filhos para serem os filhos de ouro e sempre tem um filho que é o bode expiatório. A narcisista, ela se identifica com o filho de ouro, né, e concede privilégios a ele enquanto ele fizer tudo aquilo que ela quer, enquanto que o bode expiatório não tem necessidades, não tem proteção ou reconhecimento. Ele é o culpado de tudo que acontecer de errado na família ou em qualquer situação. Outro traço dos narcisistas é isso, eles escolhem os mais fortes, os mais aptos entre os filhos. E geralmente eles pegam um para manipular, para ser a âncora deles, e outro para ser o bode expiatório de tudo. Eu falei com ela sobre o marido da minha prima abusador, e ele tava no quarto lá na casa de manhã. Só para contextualizar, esse cara que estava no quarto foi o cara que abusou sexualmente dele. Ah, e você falou na casa, junto com Ele ele. tava lá ouvindo. Eu falei: mãe, a senhora tem que parar de acreditar no que os outros falam e acreditar mais no seu filho. Porque olha o que eu tô fazendo pela senhora, custa a senhora chegar. Fui conversar, sentei na cadeira assim, estava conversando com ela normalmente. Os meninos estão lá, ouviram a conversa toda, né? Conversar, e a senhora acredita nos outros e não acredita em mim. A própria mãe não ficou do lado dele. Não acreditou que o seu próprio filho foi abusado sexualmente. Imagina a dor de você querer o apoio da sua mãe, o abraço da sua mãe, e ela reagir dessa forma. Aí eu falei com a minha prima, né, a corna, falei: me diga por que você não fala com minha irmã. Ela: por que eu não falo? Por quê? Por causa da briga que teve, que seu marido é um abusador, safado, abusou de todo mundo. Minha irmã falou, todo mundo falou, e você ficou do lado dele. E aí falei pra ela que ele também já abusou de mim, falei com todas as letras. Aí eu cheguei e falei com manhã que eu falei isso na cara deles dois. Falei que não queria a Anabelle lá enquanto ele estivesse lá, sim, né, e manhã me desmentiu, disse que eu não tinha falado nada. Nada, coisas que eu tinha conversado com ela sobre, nada, tudo pra defender a filha dela. E eu ouvindo tudo aquilo calado. A filha dela gritou de lá que eu não era filho dela, de manhã, e ela calada, não falou nada. E isso foi como facas me perfurando assim, ó. Sim, e eu mantive minha postura, mas por dentro tava destruído. Eu deixei esse relato aqui porque sei que por dentro de uma relação com mães narcisistas, esse tipo de coisa que a vítima acaba vivendo. Ela faz toda a projeção negativa no filho que é o bode expiatório para não se enxergar. Ela destrói as relações familiares, porque ela cria disputa e rivalidade entre os irmãos. Ela joga uns contra os outros. Ela desvaloriza e critica o tempo todo. Ela te mostra de todas as formas que ela te considera menos que os outros irmãos. Eu não tive nenhum tipo de carinho ou afeto enquanto eu crescia. Eu não lembro de crescer com a minha mãe falando que me amava. Na verdade, eu não lembro de ouvir a minha mãe falando que me amava. Sabe, você é a problemática, você é a que faz confusão, você é a rebelde. Ela cria isso. Isso é uma das coisas mais tristes, eu acho, de pensar na minha mãe enquanto mulher, porque ela se odiava e se rejeitava tanto que se eu saísse parecida com ela, eu acho que ela me rejeitaria instantaneamente. Não que isso tenha mudado o curso da nossa relação, porque depois de uma depressão muito intensa, a minha mãe nunca se recuperou. E ela diz que é uma depressão pós-parto, mas não é. Se você montar um mosaico da vida dela, minha mãe era depressiva provavelmente desde os 12, 13 anos. Agora, vocês imaginam como é que fica a cabeça de um filho? Porque ele começa a achar que ele tá maluco, né? Ela é mãe, mãe não faz isso, mãe é boa, mãe cuida, mãe ama, mãe é santa. Socialmente, nós temos a tendência a santificar as mães. Só que a gente esquece que se uma pessoa tem um transtorno mental, ela vai ser uma mãe com esse transtorno mental. Isso que é complicado. Em momento nenhum me defendeu. Quando eu falei que ninguém gostava dele, porque realmente o povo lá suporta ele, mas não gosta dele, mãe abriu a boca pra falar que gostava. Mesmo depois eu falando que ele tinha me abusado, mesmo depois da situação que aconteceu com minha irmã e todo mundo sabe, ela falou que gostava dele.
ele, entendeu? Então, eu simplesmente levantei, chorei, fiquei mal e fui pra casa. A típica mãe narcisista te faz parecer louca, né? Se você confrontá-la, se você falar, olha o que você está fazendo comigo, ela fala que você está imaginando coisas. Nossa, que imaginação fértil a sua, né? Que você adora fazer com que ela pareça uma mãe ruim, que você a tortura, mas na verdade é ela quem faz isso. São pessoas que elas envenenam a sua convivência, você não consegue viver do lado delas. Que ela é uma vítima sua, que ela não sabe mais o que fazer, que ela está sofrendo injustiças de uma filha cruel. Então ela vai minando a sua credibilidade. Ninguém da família passa a acreditar em você porque ela é a vítima, ela é a sofredora, ela se alimenta disso. Uma vítima desse tipo de abuso, ela tem a vida inteira dela revirada, invadida, o comportamento dela que é condicionado. Então, ela passa, né, sempre que tem um vídeo sobre narcisismo é clássico, né, a mão da marionete e tal, porque é isso, você passa a viver uma vida em função comandada. É invejosa, ela mente muito e ela é insegura. Toda vez que você consegue algo bom, ela fica com muita raiva e inveja, né? Ela não consegue elogiar a beleza da filha ou das noras, ela não vibra com as suas conquistas. Por quê? Porque ela é insegura, a autoestima dela é baixa e ela tem a essência invejosa. Ela fala mentiras porque é uma das formas como ela cria conflito na vida dos que estão ao redor dela. Ela nunca lembra das coisas ruins que ela fez com você e ela mostra sofrimento e vitimização quando você aponta. Só que as coisas que ela acha que você faz errado ou que ela diz que você faz errado, ela não esquece e fala o tempo todo sobre isso. Ela tem sempre que ser o centro das atenções. Essa necessidade é um traço que define as mães narcisistas. É desesperador, assim, para você se refazer é terrível, é uma experiência que te transforma. Eu não acho que não tem como você voltar, quebra a tua inocência, o teu jeito de ver a vida muda, você fica mais duro. E outro Até dia... levemente paranoica. Leve? É rir pra não chorar, mas a pergunta que fica agora é: o que você deve fazer com uma mãe narcisista? A única maneira de você conseguir viver em paz, viver a sua vida, é se afastando de toda a família narcisista. Sabe por quê? Você não vai convencer ninguém do que acontece, porque realmente elas fazem muito bem feito, elas são mestres nisso. Então as pessoas perguntam um negócio que não é a pergunta correta. A pergunta é: como que eu faço o necessário sem sentir dor? E a resposta é: faça o necessário sentindo dor. Exatamente. Porque daí você vai se dessensibilizando contra ela. É uma terapia de exposição mesmo. E aí você banca fazer o que tem que ser feito. E aí a culpa vai diminuindo. E o fazer o que tem que ser feito, que ela está falando aqui, é manter um certo afastamento da sua mãe. Não contando muito sobre sua vida, não tendo muito contato. Você precisa se escolher e saber, se você não fizer isso, você vai acabar sofrendo, se desgastando, às vezes possivelmente tendo problema de depressão, de autoestima, dentre vários outros malefícios. Você está apenas se escolhendo. Porque quando você faz o que tem que ser feito, você começa a criar outras condições na sua vida. Isso começa a gerar levezas que você não tinha, relacionamentos que você não tinha, consequências positivas que você não tinha. Aí de repente você está nutrida emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Aí a culpa não é mais uma hospedeira. Isso. Você está se nutrindo. Então o segredo é: aprenda a bancar as suas emoções, porque nada te manipula mais do que as suas emoções. Isso mesmo. E se você juntar isso com isso... Por isso que o afastamento e uma terapia, gente, terapia reconstrutiva. Então, se você se afastar, fizer uma terapia, aí sim você consegue lidar com uma mãe narcisista.